fonoaudiologia e integrante do GEPS. Sou auxiliar em eventos. Desde já agradeço a presença de todos vocês. Bom, gente, para quem não conhece, o GEPS ele é um grupo de estudos e pesquisas em saúde que foi desenvolvido em 2019 por estudantes da Unijorge. Nós somos um grupo multidisciplinar, então nós iremos abranger alunos de cursos como fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, biologia, biomedicina e psicologia. Temos como principal objetivo disseminar pesquisa científica, seja por meio de palestras, minicursos, seminários e eventos em geral. Bom, o seminário de hoje, ele é sobre infecções hospitalares em UTI, processos, controles e assistência, e nós convidamos a professora Anne Caroline Bandeira para ministrá-lo. Bom, Anne, ela é mestra em saúde comunitária com área de concentração em epidemiologia pelo programa de pós-graduação em saúde coletiva do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, UFBA, é especialista em terapia intensiva e de alta complexidade pela Baiana e tem graduação em enfermagem pela UFBA. Ela atua como docente no Centro Universitário Jorge Amado, na Unijorge. Atuou como docente também na Faculdade de Salvador e na Universidade Dom Pedro II. Tem experiência de docência desde 2018 e atua dando aula de saúde coletiva, epidemiologia, semiologia, semiotécnica e para pós-graduação no Lato Sensu com a terapia intensiva e o cuidados ao paciente. Bom, seja bem-vinda, Anne. Desde já desejo um ótimo evento para a senhora, né, que vai ministrá-lo e para todos nós que vamos ouvir. Espero que nós possamos absorver todo o conhecimento que a senhora irá transmitir. Bom, gente, em relação à lista de presença, ela será disponibilizada no decorrer do evento, então fiquem atentos, tá? Obrigada pela Liga, por esse convite, né? Na verdade, a princípio, a gente queria fazer uma coisa mais para a Liga e para a instituição que a gente trabalha, né? Que vocês estudam, que é a Unijorge, a Universidade Jorge Amado. E aí foi se expandindo um pouco, né? E eu acho ótimo que se expanda, porque é uma temática atualíssima, sempre será atual, porque sempre vamos precisar focar e pensar e repensar a infecção hospitalar. Então, foi muito bem-vindo nessa tarde, essa apresentação. Na verdade, assim, essa apresentação é nossa, porque vocês também participam, porque vocês têm suas experiências, vocês já viram muitas coisas, algumas pessoas viram menos, outras viram mais, e a gente pode fazer essa troca. Então, assim, na verdade, a gente vai construir junto. A minha ideia, né, já foi apresentada pela colega, a minha ideia é que a gente faça realmente, pense realmente sobre as questões de infecção hospitalar em UTI, o processo, o controle e a assistência, né, que é a proposta que a Liga me fez, e eu achei uma proposta assim, bem inteligente, porque a gente não vai se focar em nenhum ponto, nenhum protocolo específico, na verdade. A gente vai falar um pouco sobre infecção de uma forma mais generalizada, mas também trazendo um pouco de atualidade. Teve muita coisa que melhorou nesse processo de infecção, mas tem coisas ainda que precisam melhorar. Então, a gente começa agora, né? Como vocês sabem, meu nome é Anne Chagas. Então, o que a gente vai abordar hoje? Nós vamos abordar o panorama da saúde e a infecção. A gente vai falar um pouco sobre infecções relacionadas à assistência à saúde, que são as IRAs, no contexto de segurança, concepção da tolerância zero para a infecção e tendências de segurança. Aí eu começo falando um pouco sobre algumas mudanças de paradigma, né? O Instituto Médici pesquisa muito sobre infecção, ele vem pesquisando há anos já, né? Tem 20 anos, no mínimo, que ele pesquisa intensamente sobre isso. Então, ele traz alguns pontos que eu acho interessante a gente conversar. Eu acredito que o pessoal daqui da Liga vai anotar as perguntas de vocês, então fiquem bem à vontade, a gente pode perguntar à vontade. No final, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, tá? Então, o que o Instituto fala? Ele fala que a segurança do paciente é um grave problema, é um problema gravíssimo. Então, quando a
gente fala de infecção, não tem como a gente não falar de segurança do paciente. Isso já é meta internacional, isso já desde 2000 que tem sido várias pesquisas envolvendo sobre segurança do paciente. Então, a importância, né, da gente assegurar aquele paciente na identificação correta do paciente, na medicação correta que é feita para aquele paciente, na punção que a gente faz, que pode levar a uma infecção, na sonda vesical que é colocada, no catéter central que é colocado. Então, como eu proteger o meu paciente? Uma vez que eu protejo o meu paciente, eu também evito muitas infecções. Geralmente não é culpa do profissional de saúde. Eu falo isso porque isso já é uma desconstrução, já é um paradigma. Porque há uns 10 anos atrás, a culpa era do profissional. Aquela enfermeira, aquele médico, aquela fisioterapeuta, aquele técnico, aquele nutricionista. Era culpa do quê? Aquele técnico de laboratório. Então, hoje, a ideia de se construir um local melhor é construir um local onde os profissionais não sejam culpabilizados, certo? Sim, notificados. É importante a notificação. Eu vou trazer uma teoria sobre isso. É importante notificar logo no início, mas para que eu possa o quê? Eu vou advertir esse profissional? Não. Eu vou ajudar esse profissional a melhorar naquilo que ele tem deficiência. Então, a gente desculpabiliza o profissional e coloca, né, um sistema que está abrindo as portas para esse profissional melhorar. A maioria dos eventos adversos são por falha do sistema e processo. Tem muito erro de sistema e processo. Mas aí, professor, você fala que não tem erro profissional? Também tem. E às vezes o erro é sistemático. O profissional erra e o sistema também não protege. E o processo, né, de trabalho, que a gente sabe que existem vários tipos de processo de trabalho, também não ajuda. Então, para evitar esses eventos adversos, eu tenho que cobrir todas essas partes. E cada sistema é desenhado para alcançar os resultados desejados. Então, quanto mais um hospital pensar sobre isso, discutir sobre isso, treinar sua equipe sobre isso, muito mais aquele hospital vai ter o quê? Um sistema melhor, né? Vai ser mais desejado, vai alcançar melhores resultados. Isso vai ser o quê? Meio que inerente. E se o resultado é ruim, por que meu sistema também é ruim? Se o resultado é ruim, é porque o hospital ele não está gastando o tempo necessário para treinar a sua equipe nem para treinar os seus processos. Então, tudo tem que ser revisto. Então, isso foi uma mudança de paradigma. Se eu falasse isso há 15 anos, as pessoas iam dizer, será? Não. O profissional falha, errar é humano, né? Tem aquela velha expressão. Mas não é bem assim. Então, a gente tem que pensar que se eu treino aquele profissional que erra, dificilmente ele vai errar de novo. E aí eu trago, gente, um curso básico da vigilância sanitária. A Anvisa ela também trabalha muito, ela bate muito firme, né? Na verdade, a Anvisa é um órgão de controle, então ela atua também fiscalizando e controlando as questões de infecção hospitalar. E eu trago essa fala dela, né? Consequentemente, algumas infecções hospitalares não são inevitáveis e outras não. Ou melhor, as infecções hospitalares, algumas são evitáveis e outras não são evitáveis. Assim, altas taxas de infecção hospitalar necessariamente não significa má qualidade da assistência à saúde, podendo refletir também a prevalência aumentada de pacientes graves na clientela e a inevitabilidade de emprego de métodos diagnósticos e de tratamentos agressivos e imunossupressores. Essa fala aqui minha, eu vou destrinchar ela toda. Eu vou conversar tudo sobre o que eu falei agora, né? O que são evitável, o que não é evitável, como é que eu trago uma assistência de qualidade, como é que eu vou refletir, como é que os indicadores me ajudam, como é que em algum hospital tem muita infecção e ele não é colocado como de má qualidade, né? Porque a gente não pode comparar um hospital de paciente crítico com um hospital de paciente leve e moderado. Vou mostrar a vocês que a gente não pode fazer essa comparação, porque existe o quê? Existem tecnologias diferentes, existem cuidados diferentes, tratamentos diferentes, e é nisso que a gente vai se adentrar hoje nessa nossa discussão sobre o que fazer para melhorar e quais são os problemas que existem. Aqui é um panorama de saúde no Brasil. Então, há um aumento de custo excessivo em relação ao que? A infecção hospitalar no país. E assim, não é só no Brasil que isso houve um aumento, né? A gente também vive um processo de pandemia, que vocês estão super cientes, na verdade todos nós estamos. E esse processo de pandemia, ela traz uma doença que é uma doença infecciosa. Então, hoje eu trabalho na UTI Covid e aí eu vejo que o paciente
que é um paciente já vulnerável, esse paciente que já tem um processo infeccioso, ele tem muita chance de adquirir uma infecção. Até porque é um paciente que é infectado, é um paciente que tem seu pulmão debilitado, inflamado, e é um paciente que tem todos os dispositivos imagináveis para tentar acalmar esse processo, para tentar o tratamento. Então, é um paciente que, na verdade, é um paciente ideal para infecção. Então, esse tipo de custo tecnológico, honorário, exames, procedimentos, aumentou no mundo todo, né? Por conta também dessa questão da pandemia. A falta de planejamento e a falta de fiscalização é um processo também muito agressivo, ainda mais que a gente tem vários hospitais de campanha, né? São bons hospitais também, mas claro que o planejamento de um hospital de campanha não é igual, gente, é um planejamento de um hospital que tem 40, 50 anos. Não tem como ser igual, né? Não dá para construir do zero algo e ter o mesmo planejamento, mesmo que se tente arduamente fazer isso. E a questão da fiscalização. Como é que eu vou fiscalizar se tudo está ok? Está em pandemia. É difícil a fiscalização, fica mais complicado até para a Anvisa notificar. Geralmente as notificações vêm do quê? Vêm da própria mídia, né? A mídia fala, aquele hospital faltou medicações, isso e aquilo, intubação, aquele hospital faltou material, aquele hospital, os profissionais não estão recebendo salário. Isso tudo, gente, às vezes a gente pensar direitinho, isso impacta no cuidado, no processo de quê? De segurança do paciente. Logo, também vai fazer o quê? Um impacto nas questões de infecção. E logo, com esse déficit, o consumidor, sim, hoje ele tem mais voz, ele reclama mesmo, né? Ele fala, olha, meu pai, ele entrou sem infecção e agora está com infecção. Então, assim, isso tem sido até positivo, no sentido de reclamação, de tentar melhorar. Eu me lembro, na época que eu era da graduação, eu tive uma oportunidade, assim, maravilhosa de ir para Porto Alegre. E lá em Porto Alegre tinha um hospital que a gente podia visitar. Na verdade, você se cadastrava, né, no congresso, o Congresso da Rede Unida, maravilhoso esse congresso, quem puder vá. E aí a gente se cadastrava e a gente entrava na UTI. Olha só, a gente ia para a UTI, fazer uma visita técnica na UTI. E quando eu fiz essa visita técnica na UTI, gente, uma coisa bem interessante que aconteceu. Eu cheguei na UTI-PED, foi na UTI-PED que a gente foi, porque tinha UTI adulto e UTI-PED. Minha amiga que estava comigo queria ir para a UTI-PED, ia para o adulto, só que a gente queria ir juntas, então eu fui para a PED. Eu cheguei lá e tinha um becinho, né, um becinho lá do bebê, e tinha uma cadeira para a mãe e para o pai. E eu fiquei me perguntando, né, eu perguntei à enfermeira, fica a mãe e o pai? Aí ela falou, de dia, nas 12 horas, pode ficar a mãe e o pai, de noite só a mãe ou só o pai. E eu achei interessante aquilo ali na UTI, eu falei, gente, né, não é uma realidade de Salvador, não é uma realidade de Salvador. Nunca vi essa realidade tão assim. Ainda mais na pandemia, tudo bem, mas antes da pandemia não era uma realidade. E eu falei assim, mas não aumenta o nível de infecção? Aí, pasmem, não aumenta, diminuiu o risco de infecção. A atenção do pai e da mãe em cima do seu filho, né? Algumas enfermeiras gostam, outras não gostam tanto, né? Na verdade, eu conversei com as enfermeiras. E eu achei aquilo muito interessante. Aquilo nunca saiu da minha cabeça desde que eu me formei, porque aquilo ali era um UTI modelo, de fato, não era todo hospital que era assim, mas o hospital estava adotando assim. Então, veja que muitas vezes uma defesa do consumidor, uma reclamação e estudos com aquilo vai mostrando que, na verdade, ter a pessoa na UTI não é o problema. O problema são os processos que vão acontecendo. A negligência na avaliação sistemática de qualidade também está envolvido com a fiscalização e um ambiente de alta concorrência, né, caracterizado por custos progressivos, cuja eficácia é questionada. Então, às vezes, gente, as pessoas acham o seguinte, quanto mais tecnologia, menos risco de infecção. É engano isso, certo? Porque o processo tecnológico, ele não pensa como humano, ele não age como humano, ele não vai ter o pensamento crítico, nem clínico. Né, ele tem que, na verdade, nós temos que nos adequar para utilizá-lo. Então, isso também é interessante, porque os altos custos não vão dizer a você, o hospital que gasta mais em tecnologia não é aquele que vai ter menos risco de infecção. Mas o hospital que investe mais em proteção do seu paciente, aquele hospital que investe mais em treinamento, aquele hospital que investe mais na valorização do profissional, isso eu falo de tudo, salário, carga horária, tudo isso, esse hospital, esse sim que vai ter realmente um reconhecimento do resultado.
negativo para infecção. Agora, olha só, vou fazer, na verdade, um desafio. Meio que, na verdade, vou fazer umas perguntas, vou mostrar uma cena para vocês. Eu sempre gosto de interagir com vocês para ver mais ou menos o nível que vocês estão, o que é que vocês estão pensando sobre isso, né? Aí eu falei a vocês de paciente grave. Não foi, porque o paciente grave não tem como comparar com o paciente, por exemplo, de um estado mais leve, moderado, um estado mais clínico, um tratamento mais conservador, né? Não dá. Então, a gente não pode comparar o leve com o grave. O grave, com certeza, em todos os sentidos, no tanto sentido de invasão de catéteres, como sentido de orgânico mesmo, né? Ele vai ser mais suscetível. Agora eu vou mostrar uma cena a vocês. E eu pergunto a vocês, quais são os riscos de infecção que esse paciente tem? Olha a cena. UTI COVID, né? O paciente fica assim mesmo. Então, pergunta. Olha esse paciente. Olha todos os dispositivos que esse paciente tem. O paciente está usando diversas drogas, diversos dispositivos. Aí eu pergunto a vocês, quais são as chances desse paciente ter uma infecção? Será que são altas? Ou não, tanto faz? Esse paciente é aquele que está lúcido, orientado, né? Que fala, que verbaliza, que pede água, tal, que diz, eu não estou me mexendo muito hoje, eu quero tomar meu banho. Será que não tem diferença? Se o paciente não tem acompanhante, não pode ficar acompanhante aí, tá? Será que não tem? Será que esse paciente não é mais suscetível? E aí, gente, pessoal aí da Liga, o que é que o pessoal tá falando sobre isso aí? Vamos observar aqui, Pro. Já a gente já ele. Ops. Deixa eu ver se consigo um laser aqui. Boa tarde, gente. Boa. O pessoal tá respondendo alto. O pessoal tá respondendo aqui que provavelmente é alta, muito alta mesmo, alto demais. Creio que os riscos são maiores. Então, exatamente. Se a gente pensar que os pacientes que estão todo entubado, o paciente já tem um risco aqui, ó, gente, no tubo. Pneumonia. Ele já tem uma pneumonia por conta do COVID, caso seja isso o diagnóstico. O paciente já tem o quê? Um catéter venoso central. Não está aparecendo, mas pela quantidade de drogas que ele está usando, com certeza. E aí esse paciente já tem um outro risco de infecção por catéter. Um paciente desse grave não fica de fralda, ele é sondado, sonda vesical de demora. Então, esse paciente já tem o quê? A chance de ter infecção no trato urinário. E aí esse paciente precisa ter um controle, uma monitorização muito, muito rigorosa, então ele vai ter o quê? Uma pressão arterial invasiva, que é a PAMI, né? A pressão arterial invasiva é colocada diretamente na artéria. E aí esse paciente tem outro risco. Esse paciente não se alimenta, então ele tem que ter uma sonda nasoenteral aqui no nariz, ó. E aí a sonda nasoenteral também tem seus riscos, claro, que menos que os catéteres, mas também tem. Esse paciente, ele tem que ser mudado de decúbito, né? Mudança de posição, de acordo com a equipe. Então, ele já tem outros riscos aí. Esse paciente, na verdade, ele não reclama, ele não fala. Ele está sedado, ó. Aqui está usando fentanil e midazolam pela bomba aqui. Então, esse paciente não reclama, esse paciente não tem queixas, né? Ele está o quê? Ele está induzido com sedação. E ele também usa drogas vasoativas, noradrenalina, né? Um vasopressor potente para aumentar essa pressão arterial desse paciente, que deve estar baixa. Está em 10 aqui, não sei a miligramagem, pode ser concentrada, então não sei se está alta ou está baixa. Mas a vazão está de 10. Então, a gente não sabe, ele já usa essa droga vasoativa. Ele também usa o quê? O rocurônio, né? Que é um relaxante muscular. Então, a gente já sabe que esse paciente está o quê? Está gravíssimo. E sem contar essas drogas que devem ser antibiótico. Aqui do lado, ó. No outro lado tem outras bombas. E aí, com certeza, deve ser uma cacetada de antibiótico. Então, esse paciente deve estar usando muitos antibióticos. E aí, gente, é um paciente com muita chance de ter infecção. Observe que não é só o processo humano que conta. Também tem um processo o quê? O processo
do estado do paciente, né? Ele já tem um problema orgânico e todos esses dispositivos estão nesse paciente. Então, a chance desse paciente ter uma infecção é quase que 100%. Qualidade em saúde, né? Visa assegurar o paciente que toda a organização estará voltada para maximizar os cuidados e benefícios e diminuir os riscos inerentes à ação médica terapêutica. Então, eu quero uma qualidade de saúde para o meu paciente. O meu objetivo aqui é que vocês entendam a importância de vocês, além de ter bons seminários sobre isso, estudar também os protocolos sobre infecção. Porque eu quero uma qualidade para o meu paciente. Eu sou um fisioterapeuta, um futuro, enfermeira, um médico, eu sou nutricionista, eu sou técnico de enfermagem. Independente de que local você esteja, né, de que posição profissional você esteja, o pensamento eu tenho que assegurar o melhor para o meu paciente, eu tenho que diminuir riscos. Como é que eu faço isso? Mas o paciente está muito grave. Não é porque ele está muito grave que eu não vou tentar o máximo, maximizar os cuidados. E aí, gente, eu trago um pouco da história. Porque, na verdade, qualidade em saúde não é de agora, certo? Hoje a gente tem uma evolução. Tem. É nítida que a gente cresceu nesse processo de qualidade em saúde. Mas não quer dizer que não existiu há muitos anos atrás. No Código de Hammurabi, por exemplo, já tinha uma parte que falava assim: se o cirurgião faz uma profunda incisão no corpo de um homem e lhe causar a morte, ou se abrir uma fenda no olho e destruir o olho do homem, ele terá o braço cortado. Pense bem se isso aqui que era, né, difícil para a pessoa da saúde, né? Eu acho que não era um tipo de trabalho que as pessoas gostariam muito, né, de executar, porque se você faz algo errado, e aí você também aperta seu braço. É um código bem assim, não tem como errar. E também o juramento de Hipócrates, né? Que é o primum non nocere, que é o cuidado que você pode ter, né? O juramento de cuidado, de beneficência. Quando você diz assim, olha, a minha postura eu vou trazer beneficência e nunca maleficência. É um princípio, né? Que a gente pode também estar utilizando. E a nossa querida, né? Porque eu digo querida porque eu sou enfermeira. Então, Florence Nightingale, né? Ela vinha com medidas higiênicas. Olha bem, ela era uma nurse, uma nurse, né? Uma dama da sociedade, Florence, e ela entendia princípios de higiene e entendia que dentro dos campos de guerra lá, na verdade, as pessoas estavam morrendo, não era só pela guerra. Existe uma guerra invisível que as pessoas não tinham percebido ainda. Ninguém percebeu aquela guerra. Ela percebeu a guerra. E ela foi para lá, para a batalha, para fazer o quê, gente? Separar somente os pacientes que estavam com febre e sem febre. E isso já diminuiu a mortalidade. Olha só. Depois ela percebeu que, na verdade, estava sujo o ambiente, vamos limpar. E que limpava não era a menina da limpeza, não, eram as nurses mesmo, eram as enfermeiras que limpavam. Veja, enfermeiras, que sua vida melhorou muito, parem de reclamar. Então, eram as enfermeiras que limpavam, né? Mulheres da sociedade, gente, que iam fazer isso. Então, elas limpavam, elas melhoravam. Aquele paciente estava se recuperando, colocavam uma ventilação, uma dieta melhor. Só o fato dela cuidar disso, ela conseguiu salvar diversas vidas, né? Ela é sua equipe, né? Ela foi a mentora, mas teve uma equipe por trás. Então, veja, gente, como a qualidade em saúde, ela impulsiona uma melhora para o paciente, né? E aí, gente, tem um caminho, que é um caminho contínuo para assistência. Eu tenho que ter pessoas treinadas com habilidade, atitude, conhecimento. Vocês hoje aqui estão querendo o quê? Estão querendo conhecimento sobre o tema, estão querendo entender o que é que eu posso fazer para melhorar meus processos, né? Os processos de onde eu trabalho, de infecção, ou de onde eu vou trabalhar também. Você, além de querer o conhecimento, não basta só querer o conhecimento. Vocês vão ter que ter o quê? Habilidade e atitude. Porque isso, gente, pode não ser tão alcançável para vocês agora, mas a habilidade é importante. O dia a dia prático é importante, né? Você está na UTI, o que você aprendeu, você colocar em prática. E a atitude de querer fazer. Isso é a proatividade. É você realmente querer fazer. Mas olha só, mesmo que você queira isso tudo, se não tiver uma estrutura você não consegue fazer. Você vai se desgastar. Eu já trabalhei em locais que eu me desgastei ao máximo e eu não alcançava um resultado. Porque o pilar é esse, né, gente? A pessoa, a habilidade, atitude, conhecimento e a estrutura possibilitar esse processo. E o processo, porque a estrutura
é a parte física, tecnológica. Essa parte mais dura. O processo é tudo que o hospital pode oferecer. Tanto de protocolos, né, tecnologias leves, duras, tecnologias mais simples. Então, assim, todo o processo de sistematização, de cuidado, tratamento, tudo isso faz parte do processo. Então, eu posso dizer que o pilar é o quê? Gestão de processos, gestão de pessoas e gestão de informação, que a informação também vai entrar na estrutura. Eu trago esse ciclo para vocês entenderem. Esse é um ciclo de gestão, um instrumento muito interativo, utilizado para mostrar como é importante o PDCA. O PDCA, gente, é uma ferramenta de gestão. Mas é interessante que vocês entendam da gestão para a prática. Então, o que eu faço nesse ciclo? A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É o P, planejar. O que fazer, como fazer? Como fazer para diminuir a infecção no meu setor? Como eu faço isso? Eu vou definir meu objetivo. Olha, eu quero... Vou dar um exemplo, né? Lá no hospital tava uma bactéria, a cianobactéria, que estava muito alta. Aí, o que a gente faz para melhorar? Como é que a gente vai planejar o processo? Então, eu tenho que definir meu objetivo. Eu quero diminuir a bactéria. Então, eu vou diminuir aquele tipo de bactéria. O que eu vou fazer? Fazer o planejamento. Eu quero que os pacientes se contaminem menos, eu quero que os profissionais que estejam com aquele paciente que está com isolamento máximo, não tenha outro paciente, aí eu tenho que ter equipe para fazer isso. Né? Concordam? Tem que ter estrutura. Olha a estrutura entrando aí o processo. Eu quero que nos pacientes mais graves fique só com um técnico. Tá? Aí você vai tendo o que fazer, né? Implementar o processo. Depois você tem que checar as tarefas de acordo com o seu plano. Você conseguiu manter só um técnico para aquele paciente mais grave, multiresistente? Eu tenho que fazer o quê? Uma monitorização daquele processo. Eu tenho que checar se aquilo está funcionando. E depois uma ação para melhorar a qualidade do processo, né? Como melhorar da próxima vez? Não estamos conseguindo fazer isso. O que é que eu preciso? Eu preciso de mais recursos humanos. Não estou conseguindo fazer isso. O que é que eu preciso? Eu preciso de um protocolo mais rigoroso. O que é que eu preciso? Eu preciso de uma fiscalização que treine meu profissional. Eu preciso escrever, eu tenho no leito do paciente clorexidina, degermante, porque vou dar banho no paciente com clorexidina degermante. Pronto. Isso foi implantado lá. Então, o paciente passava 5 dias com clorexidina degermante. Então, esse paciente começou a diminuir o número de casos da bactéria. E aí, começou a diminuir o número de infecção por multiresistência. Por o quê? Lavagem. Limpeza. Coisas que não precisou o quê? Claro que teve uma terapia também com antibiótico, né? Um antibiótico que fosse mais compatível à bactéria, sim, claro que teve. Mas, a princípio, não foi a primeira escolha. Ela foi entrando e ajustando, certo? Então, o ciclo PDCA, ele vai ajudar a pensar sobre como eu posso fazer. Devemos aplicar a tolerância zero para as infecções hospitalares, de fato, gente. Né? Essa é uma pesquisa de zero tolerância para infecções hospitalares, que vai justamente trazer controles. Quais são os controles que ela foca, a pesquisa? Ela vai focar nas infecções e vai trazer um bundle. Eu vou explicar a vocês bem direitinho o que é esse processo de bundle. Às vezes a pessoa fala que o bundle é só um impresso, que vai dizer assim, inserir o catéter venoso central no paciente, tal. Não é isso. É um conjunto de ideias sobre infecção. Então, na verdade, quando você cria ideias, né? Na verdade, essa pesquisa foi por 15 meses, aplicando todos esses processos de ideias para o quê? Evitar a infecção no hospital. E houve um resultado maravilhoso. Na verdade, eles tinham uma porcentagem de infecção de 30%, que é alta. Por isso que veio a pesquisa, né? Uma coisa importante que a gente tem que sempre entender, né? Como a pesquisa, ela modifica situações já implantadas. Olha como modificou. E aí, por conta disso, por conta da implantação no hospital, de todos esses processos, esse bundle, né, esse grupo de ideias para combater as infecções que nesse hospital tinha, dentro do contexto desse hospital, o índice de infecção no hospital ficou 0,5%, foi 0,4%. Olha bem, saiu de 30 para 0,4. Então, veja como ideias aplicadas, monitoradas, né? E também planejadas, com ações de cheque, com tudo, né? Consegue
mudar o panorama de um hospital, mudar o panorama de um local. Eu trago essa teoria porque eu acho interessantíssima, certo? A teoria da janela quebrada é a teoria de Wilson e Kennedy. Ela foi lá nos anos 60, essa teoria ela existiu. Na verdade, eles fizeram um teste, né? Colocaram um carro quebrado num bairro periférico, colocaram um carro quebrado num bairro rico, e no fim da semana eles foram olhar no bairro periférico, estava todo destruído, e no bairro rico não. Mas quando eles continuaram quebrando o carro, destruindo algumas coisas, depois de mais uma semana, também teve o mesmo resultado lá no bairro rico. Isso, eles queriam trazer o seguinte, a ideia de uma relação humana, onde o problema não é o local só em si. O problema é que quando uma coisa começa a quebrar, dá problema, se não for evitada, né, a desordem, a verdade, a ideia da teoria, a desordem gera desordem. Então, no momento que começa um problema, uma desordem, e aquela desordem notificada, ali já lança o quê? Um treinamento para toda a equipe, não só para quem teve o problema. Porque às vezes a minha dúvida pode ser a sua dúvida, concorda? Mas só que você se expôs e eu não. Então, aí começa a notificar do mínimo. E aí que acontece o quê? O hospital ele entra num ciclo de qualidade. Porque aí, se você atuar no mínimo, com certeza nem no médio vai chegar. Então, a teoria da janela quebrada, ela fala muito isso. Notificação, assim, trazendo para a saúde, né? Notificação para o mínimo de erro, sem punição direta. Então, sempre trabalhando o quê? Com segurança e sempre trabalhando com treinamento e sensibilização. Não é só chegar no setor e simplesmente dizer, olha, você tem que fazer assim, assim, certo? É dessa forma que você tem que fazer, a pessoa não vai dizer assim, isso não vai funcionar, isso aí é mais trabalho pra gente. Eu tenho uma história que aconteceu comigo também, mas já era enfermeira. Eu, logo no começo, eu não trabalhei com terapia intensiva, né? A gente, quando sai da faculdade, a gente, na verdade, topa tudo, né? Mas eu gostava de obstetrícia na época. E aí eu trabalhei no hospital público, um grande hospital público aqui em Salvador. Eu trabalhava numa maternidade. E nessa maternidade, uma coisa começou a me incomodar. Olha só. A maneira que, quando tinha um parto, independente de ser cesárea ou normal, independente, tá? Quando tinha um parto, a técnica levava o bebê e dava um banho. Um banho mesmo, gente, tá? Ligava a torneira e dava um banho na pia, numa piazinha que era própria. Aquilo me incomodava de um jeito, me incomodava tanto que o bebê acabou de nascer. O bebê ainda já tinha tido os cuidados com a neonatal, né, a médica neonatal, com a enfermeira, e aí entregava a técnica, ela fazia isso, entregava para a mãe bem limpinho, mas o bebê sofria, gritava tanto. E aquilo me incomodava tanto, eu sempre falando com minha coordenadora, nossa, esse processo tem que mudar, tal. Aí veio a Rede Segon, enfim, várias questões de ordem política também, diretrizes interessantes, importantes, né, para essa área. E eu peguei uma diretriz dessa, que foi que me incomodava. E eu comecei a falar, olha, eu queria fazer uma sensibilização com a equipe. E aí minha coordenadora, então tá bom, vou deixar você fazer. Pronto. Aí eu comecei a fazer. O que aconteceu? Eu comecei a fazer grupos pequenos com as técnicas, né? Tirava um dia. E eu pedia, aí a coordenação, aí que entra a estrutura e processo. Eu pedi uma sala no hospital, estrutura. E eu pedi para minha coordenadora se eram 6 horas a capacitação, né, a dinâmica, e aí eu pedi para ela liberar o funcionário por 6 horas. Tipo assim, essas 6 horas que ele tinha aula era como se fosse trabalhada. Porque senão ninguém ia querer ir, né? Das 6 horas a mais, né? Então, ela concordou, tudo direitinho. Gente, fazia mais para transformava ela em bebês, né? Eu pedi ajuda de psicólogos, né? Que eu não tenho tanta experiência nisso, e fazia a mesma coisa que ela fazia, testando com uma colega, se ela fosse um bebê, saindo do útero. Gente, teve técnica que chorou, teve enfermeira que ficou emocionadíssima, e elas, né, participavam na oficina, choravam, compartilhavam, mudou. Elas não faziam mais isso. Algumas elas limpavam com um paninho que estava muito sujo e tal, entrava para a mãe, deixava com a mãe. Mudou por sensibilização. Mudou porque mostrou a importância delas cuidarem das crianças de maneira mais delicada, né? Teve o renascimento do parto depois desse momento, teve esse filme que foi maravilhoso também, a gente passou no final da oficina com todo mundo, foi muito bonito, a conscientização de que, olha, eu tô fazendo errado. Não foi uma notificação no começo, não foi,
mas foi uma notificação importante. Então, isso evitou que tivessem mais janelas quebradas, isso evitou que tivesse mais problemas, né, até no hospital. E aí, vamos falar agora um pouco de tendências de segurança. E aí, essas é o que eu trouxe para vocês da minha experiência prática agora, né? Tendências de experiência, tendências de segurança. O que a gente pode utilizar? Mas também, nessas tendências, tem protocolos. Os protocolos, na verdade, eles estão aí para ser realizados. Serão realizados, vai depender da estrutura e do processo de cada unidade, hospitalar, ou ambulatorial, ou até primária. Aí eu falei a vocês, eu vou falar para vocês sobre os bundlers, certo? Os bundlers, gente. O que é um bundler? É um grupo de intervenções. Lembra da pesquisa do hospital por 15 meses? Então, um grupo de ideias, um grupo de intervenções relacionado ao quê? A um processo de cuidado, de quando executado em conjunto, resulta num desfecho clínico muito melhor do que quando implementado individualmente. Então, eu vou trabalhar em grupos de profissionais mesmo, grupos de enfermeiras, grupos de técnicos, grupos de médicos, grupos de fisioterapeutas. Pacotes de intervenção ou terapias são bem estabelecidos, através das melhores evidências científicas disponíveis. Então, na verdade, o Butler não vem do nada. Ele pergunta assim, o que é que no mundo, né, as instituições que trabalham com isso, o que é que no mundo está se fazendo em relação a isso? Quais são as terapias mais adequadas para um paciente com sepse? E houve uma mudança interessantíssima no protocolo de sepse, né? Que é importantíssimo que se atualizem sobre isso. Não é o tema da nossa apresentação, mas poderia ser, porque o protocolo ficou muito rico. Então, houve mudanças nesse protocolo do cuidado com o paciente com sepse. Então, a evidência científica, baseada em quê? Em pesquisas. A pesquisa modifica muito os ambientes. Então, o que tem de pesquisa mais novo sobre isso? Aí, ela deve ser considerada para aquele cuidado. E aí é implantada. Mas é claro que existe uma comissão interna do hospital para ver, né, a adequação, estrutura e processo. E também profissionais. Os elementos do pacote do bundler são dicotômicos, ou seja, é a adesão à ação terapêutica ou intervenção são medidas através do quê? Do sim, do não, né, gente? Então, quando ele fala que é dicotômico, aquela ação foi aderida sim ou não? Não tem talvez. Foi aderida ou não foi aderida? Através de uma minuciosa monitorização desses cuidados, a ferramenta que a equipe bundler aqui disponibiliza, que é esse site, depois vocês podem olhar esse site, né? Permite o fino adequado controle da aderência, então vocês vão ver vários impressos, várias pesquisas, né? Os pacotes ou bundlers são considerados tudo ou nada, como eu falei, são dicotômicos, e é uma palavra, o bundler, né, significa uma palavra inglesa que significa um feixe. Um feixe que é um objeto ou uma quantidade de material coletada ligados juntos por outro feixe, né? A ideia central consiste em conjugar as melhores práticas assistenciais, respaldando na melhor evidência científica disponível no momento. Lembre que a ciência sempre muda. A ciência está em renovação. No sentido de ampliarmos e qualificarmos mais ainda a nossa abordagem de saúde. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente fala sobre isso, a gente, na verdade, mostra o nosso colega sobre isso. A gente está no individual, certo? É importante, claro que é. Mas quando a gente pensa coletivo, aí as coisas de fato funcionam. Porque o coletivo, ele influencia os outros coletivos, né? Aquela UTI é padrão. Por que é padrão? É evidência científica, todo mundo treinado, todo mundo habilitado. Olha, aquela UTI é boa, aquela UTI é padrão. Por que nas outras UTIs não podem manter o mesmo nível, né? De padronização, de qualidade, de assistência na saúde. Por quê? Então, aí vão os indicadores. Aquela UTI tem 1% de infecção. Mas o mesmo porte de pacientes na outra UTI já tem 5% que está acontecendo, né? E aí a gente vai pegando e comparando. O bundle, né? Seleção das medidas. Ele vai dizer assim, naquele hospital eu preciso ver a questão dos catéteres, preciso ver a questão da sondagem, aí na verdade, para cada local ele vai selecionar o que está mais, assim, faltando, né, nas suas unidades. Monitorar o resultado prévio. Você tem que ter uma equipe para isso. Não pode ser a equipe da assistência. Não tem como, gente. Hoje eu sou docente, mas também sou da assistência. E aí, na assistência, eu tenho como implantar. Porque eu tenho minha consciência para implantar isso. Mas eu não tenho como
fiscalizar meu colega, ficar fiscalizando o outro. Eu tenho como orientar o outro. Eu tenho como mostrar o certo. Mas eu não tenho como ficar o quê? Quantas pessoas fez isso? O que é que precisa? Não tem como fazer isso. Tem que ter alguém responsável para fazer isso. Tem que ter uma comissão responsável. Monitorar a adesão, né, dos profissionais, monitorar os resultados das medidas, reajustar constantemente. Então, assim, ó, não funcionou isso, vamos mudar. Cada realidade é uma realidade. Eu não posso pegar aquela realidade que eu achei fantástica lá em Porto Alegre e trazer para Salvador e implantar. Aqui a gente não está preparado para isso. É uma realidade. Mas pode ser sensibilizado antes, não pode? Sensibiliza os profissionais para entender a importância do acompanhante. Não agora, no nosso processo pandêmico, que não tem como. Mas depois que isso passar, que vai passar um dia, então a gente começa o quê? A pensar também sobre isso. Envolvimento do staff, que é dos profissionais, e recursos da tecnologia da informação. Os bundles, o que eu vou apresentar para vocês hoje são esses 5, tá? São os principais internacionalmente e nacionalmente. A professora tem outros sim. Só que esses 5 são os que são mais utilizados no mundo. Então, eu achei que vale a pena a gente conversar um pouco sobre eles. Então, o primeiro que é mais utilizado é a infecção de corrente sanguínea associada a catéteres. O outro é pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção de sítio cirúrgico, sepse e infecção do trato urinário associado à sonda vesical de demora. Do catéter. Qual foi a proposta, né? Então, para se fazer o quê? Uma punção venosa. Eu vou pegar uma veia. Principalmente quando eu for pegar uma veia central, né? Esse primeiro catéter aqui, gente, é um catéter para o quê? Venoso central. É aquele que vai colocar na jugular, na subclávia. O que é que preciso ter? Aí eu tenho um impresso que diz assim, olha, paciente tal, seu Antônio Gonçalves, ele tantos anos, tem lá o atendimento dele, data de nascimento, tem a legenda, pronto, tem todo o preenchimento dele. Aí, nisso aí, eu vou preencher, ó, foi instalado o cateter central nele, venoso, em dia tal, com tal material. Aí, tem que providenciar barreira estéreo máxima, capote, gorro. O profissional tem que usar tudo isso. Capote, gorro, máscara, luva, campos amplos, tá? Então, quando o profissional ele trabalha com isso, ele leva o quê? O centro cirúrgico, né? De certa forma, para o quê? Para uma unidade de terapia intensiva. Então, para se colocar um catéter, tem que botar todo esse aparato. Tem que usar cloroxidina alcoólica, né? Para preparo do campo. No caso, usa as 2 cloroxidinas. A degermante, que é o sabão, e também usa a alcoólica. Preferir subclávia, mais de 5 dias de punção. Se não for tantos dias de punção assim, pode colocar uma jugular. E avaliar a necessidade de manutenção diária. Então, diariamente, eu vou olhar esse catéter. Tem sinais de infecção? Tá vermelho? Tem edema? Tem secreção? Estou indo olhar esse catéter todos os dias. Olha aqui a punção, né? Prevenção de infecção relacionada a catéter. Mãos da equipe tem que estar higienizada. A flora da pele do paciente tem que estar limpa, cloroxidina. A degermação da mão também é com cloroxidina. Então, os conectores tem que estar tudo o quê? Tem que estar tudo constantemente assépticos. A contaminação da infecção, ela vem justamente pela corrente sanguínea, ó. Então, a disseminação é muito mais fácil. A disseminação hematológica, né? Quando um catéter não está nos padrões corretos, é muito mais fácil, porque você perfura o paciente e ele vai para onde? Para a corrente sanguínea. Então, perceba que você está levando a infecção, caso você não faça todos aqueles critérios colocados no bundle. E aí, por exemplo, no caso do catéter central, a enfermeira acompanha o médico para ver se ele está fazendo todos os processos corretamente. Nesse caso, né? As recomendações. Olha só como ele fica aqui na sala. Esse aqui é para colocar um catéter central. Ele está com um avental de manga, luva estéreo, o campo está estéreo, tem uma caixa de pequeno curativo aqui, toda estéreo, máscara. Aqui ele ainda tinha que usar o óculos, ó, nessa cena. Eu estou aqui sinalizando para ele que faltou o óculos. O óculos de proteção, tá? Geralmente, hoje, nas UTIs, né, não usa mais essa máscara cirúrgica, usa aquela N95, né, por conta da própria pandemia, do Covid-19. E aí ele pode, aqui, gente, não tá mostrando, mas aqui ele tem uma bota,
Tá? Estéreo também. Estéreo não, mas uma bota limpa para o sapato dele não contaminar o local. E aí ele coloca essa bota. Ele podia colocar também aqui um lixo. A gente vê agora um lixo estéreo, que o lixo faz parte do campo. Então ele coloca aqui em cima o lixo para não espalhar o lixo pelo quarto. Muito legal também. E aí temos outro. Pneumonia associada à ventilação mecânica. Aí o pessoal da fisioterapia se anima todo. Não, vamos evitar isso, tal. Mas tem o quê? Tem coisas simples que são feitas dentro do Budley. O paciente deve ficar com a cabeceira 30 a 45, caso não tenha restrição clínica. Não tem restrição clínica? Cabeceira elevada. Prevenção, trombose venosa profunda. Começa a prevenção. Pode colocar meias. Isso faz parte, gente, porque o paciente com ventilação mecânica tem mais chance de ter trombose venosa profunda. Certo? Porque ele fica o quê? Mais imobilizado. Então, olha como a prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica também traz outras prerrogativas clínicas, né? Aí pode usar uma bota pneumática, que é uma bota que, na verdade, ela se mexe para ajudar o paciente a melhorar o retorno venoso. Ele pode usar uma meia elástica, né? Prevenção de úlceras gástricas. O paciente com ventilação mecânica, ele fica como? Lembra aquela foto que eu mostrei a vocês? Ele fica muito imóvel. A equipe tem que mudar, né? A equipe tem que fazer a mudança de decúbito do paciente. Então, usar um colchão adequado, né? Usar proteções em sacra, trocantes, calcâneos. E despertar diário. Na verdade, a gente acha que porque o paciente está sedado, a gente não tem que falar com esse paciente. Não, a gente tem que falar com esse paciente. Fala com o paciente, tenta manter um contato com ele, até falar o que você está fazendo. Às vezes é só isso que o despertar, né, acontece. Então é importante também ter todo esse processo, né, de humanização. A gente não pode perder também a visão da humanização. E aí, para evitar a pneumonia associada à ventilação mecânica, tem um guideline que vai trazer, né, do healthcare, que é justamente associado à pneumonia, que tinha um problema. Olha o problema. O problema todo era os cuidados orais. Veja bem que esse guideline de 2003, ele não é tão novo, ele é antigo. Já se falava muito sobre isso. A colonização orofaríngea. Então, essa colonização é o seguinte, sabe o que acontecia? O paciente entubado não limpava, não fazia asepsia da boca de forma correta. Ou então nem fazia. Eu já tive algumas situações que eu tinha que chamar um profissional da equipe, conversar com ele, olha, a importância e tal. Graças a Deus, minha equipe é maravilhosa, ela não tem essa posição não, mas tem locais que é difícil ter essa sensibilização. Então, muitos pacientes, gente, têm infecção, pneumonia, por conta de ventilação mecânica decorrente à não higiene oral. É alguma coisa anormal fazer uma higiene oral? Não, parece bem simples, mas o paciente entubado com muitas demandas, às vezes parece que não é prioridade, mas é prioridade. Então, mostrou-se nesse guideline, o protocolo, né, de fazer higiene oral até com clorexidina. E aí, o paciente entubado, ele tem vertentes, né? Além da trombose venosa profunda, que eu falei a vocês, ele também tem a vertente da aspiração. Esse paciente geralmente precisa ser aspirado, né? A gente sabe que a aspiração é boca, é tubo, nariz e boca. Só que o seguinte, o tubo, para você aspirar o tubo orotraqueal, gente, que é esse tubo aqui, ó, que o paciente está fazendo uso, tem a foto aqui embaixo, o paciente está com a sonda, está com o tubo, né? Orotraqueal. Provavelmente em tempos de Covid aqui, porque tem um filtro aqui, ó, no tubo. E aí tem essa escova que tá aqui, o técnico deve estar escovando, essa escova é maravilhosa, porque ela é elétrica, né? Ela mexe, ela escova e limpa muito mais, além do produto que é utilizado. Então, além da higiene oral diária, né, com antisséptico, a aspiração subglótica, importantíssima. Eu vou mostrar a vocês um dispositivo para fazer uma aspiração em sistema fechado. E reposicionar o tubo, esse tubo aqui, né, para não machucar, a gente tem umas fixações hoje excelentes para o quê? Posicionar o tubo. Isso evita o quê? Que o paciente perca o tubo e aí perca a sua via de respiração, né? Tudo isso também é prevenção. É esse aqui que eu queria mostrar a vocês, ó. A gente chama de Tracker Care, que é um elemento, é esse aqui que está do seu lado, é você de frente, no seu lado direito. Ele ajuda a fazer uma aspiração com o sistema fechado. Então, o risco de infecção diminui muito, mas aí você só aspira tubo.
Se você for aspirar boca e nariz, você vai pegar uma sonda de aspiração normal, usando técnicas assépticas. Mas aqui é maravilhoso. Você aperta nessa partezinha que é meio verdinha aqui, não é verdinha, né? Um cinza. E aí você aperta, gira ela, abre ela e coloca a sonda até tiver resistência. Quando inserir o catéter que está aqui dentro, ó, gente, o catéter está dentro desse saquinho aqui, ele nunca se contamina. Essa é a grande sacada, né, do sistema fechado. Então, ele vai tem resistência, secreção, aspira aquela secreção e depois volta. Qual é a regra? Fazer em 10 segundos. Lembra que o paciente, quando está aspirando, ele tem dificuldade respiratória, né? Você tá, na verdade, aspirando um tubo que ele está respirando. E não instilar soluções salinas, né? O que acontecia com muita frequência. Mas hoje já sabe que não traz benefícios. Infecção de sítio cirúrgico. De fato, apesar que aqui não é um sítio cirúrgico, né? Aqui é um catéter, mas também de sítio cirúrgico pode utilizar também TH dermes, né? Que são curativos especiais. Nos sítios cirúrgicos tem a antibiótica profilaxia. E é importante. O que é isso? O que seria isso? 1 hora antes do procedimento, você toma um banho com clorexidina. 30 minutos antes do procedimento, você toma outro banho com clorexidina. Tem num protocolo, né, que é internacional, ele traz essa demanda. Alguns locais fazem, outros locais não fazem. Muitos locais, eu tenho visto, tem feito 30 minutos antes. Mas o ideal é 30 a 60. Não remoção de pelos, a tricotomia, né? Vamos lá, o paciente peludo vai fazer um procedimento na barriga, tem que raspar a barriga. Não precisa raspar como há uns 20 anos atrás. 20 não, acho que menos que isso. Raspava tudo. Não. Só vai raspar o local que vai ser utilizado e, no máximo, estourando 2 horas antes. Muita gente tem feito até 1 hora antes, muitos hospitais. Por quê, gente? Quando você te remove o pelo, vocês que fazem isso já sabem. Aquela região fica sensibilizada, aquela região ali fica propícia à infecção, porque ela tá o quê? Tá agredida. Então, isso também vai evitar o quê? Infecção de sítio cirúrgico. Controlar a glicemia, claro, porque a glicemia ela vai perder sensibilidade, tá relacionada a todo o metabolismo o quê? De cicatrização, né? E curativos estéreis. Aqui é um tipo de curativos estéreis, mas tem muito, gente, muita coisa no mercado de curativo estéreo. Esse curativo é bom, olha, ele é transparente. Podia ser um sítio cirúrgico, não esse especificamente que é de catéter, mas tem uns que é todo transparente. E aí, você consegue visualizar o sítio cirúrgico, né? Completamente, você visualiza tudo. Infecção urinária por sonda vesical. Priorizar a sondagem de alívio, e aí é uma discussão. Doutor, não é melhor o senhor colocar, a enfermeira falando, né? Não é melhor o senhor colocar logo uma sonda de demora, não? Melhor, porque aí o paciente fica mais tranquilo. Não é melhor, gente. A ideia é tentar que o paciente faça espontaneamente, né? Não consegue, sondagem de alívio. Em último caso, o paciente agravou, aí sim, uma sondagem vesical de demora, né? Que é a CVD. Então, e quando colocar a CVD, qual foi a data? Menor tempo de permanência que puder. Tem vezes que o paciente fica muito grave, ele vai fazer o quê? Vai ter que recolocar essa sonda. Se ainda mais estiver com infecção, ele vai tomar uma série de antibióticos e depois vai tirar a sonda e colocar novamente. Use clorexidina cose degermante. Para o quê? Justamente, lembra da cena dos campos cirúrgicos, também tem que ser realizado na sondagem vesical, porque você traz do meio externo para o trato urinário, que é o quê, gente? Estéreo. Você traz uma infecção. Então, tem que ter muito cuidado asséptico, clorexidina degermante, que é o sabão, e a aquosa. E cuidado com o tracionamento correto, porque o tracionamento correto da sonda, né? A sonda tá onde, gente? Tá lá na bexiga, tanto mulher quanto homem. Então, nesse tracionamento, você pode o quê? Forçar a saída dessa sonda. Então, a gente tem esses dois, né? Esses dois dispositivos de fixação. Esse aqui eu gosto muito da perna, aqui, ó. E esse com... Olha só, ele prende as 2 vias da sonda. Olha como ele fica bem acoplado, né? Então, fica um pouquinho mais folgado. Então, se o paciente se mexer, ele vai fazer uma tomografia, não tem problema. Tá tudo preso aqui, certo? E aí, a gente vai entrar agora na ideia da sepse, né? Era pós-antibiótico. Então, desde a penicilina, quando foi descoberta,
existe o quê? Existe toda uma ideia que é bom usar antibióticos. Vamos usar antibióticos, gente. Então, olha, eu tô com uma dor de dente aqui, vou usar antibiótico. Eu tô com um corte na perna, vou usar antibiótico. É assim, tudo é, eu vou usar bezetacil, eu vou usar amoxicilina, eu vou usar... E aí você passa uma vida usando discriminadamente antibiótico. E eu falo isso no pessoal, no caso, no populacional, mas eu também falo isso no hospital. O que acontece? A gente, às vezes, não dá a devida importância do uso do antibiótico. Ele, geralmente, é importante para ajudar o paciente, mas cria uma resistência bacteriana também, que hoje, gente, é um dos maiores desafios de controle de infecção de serviços de saúde. É um dos maiores desafios. Controlar a resistência bacteriana é um desafio para qualquer hospital. Não tem um hospital hoje no Brasil que não tenha esse cuidado, não esteja olhando para isso. O paciente séptico, o que fazer? E aquele que não está séptico, como não criar uma resistência? Então, resistência às drogas, com esse problema está mirando a possibilidade de tratar muitas doenças infecciosas, e aí bactérias multiresistentes, elas aparecem, né? Claro, mutações acontecem. Tanto de RNA com DNA, mutações bacterianas também, além disso. Então, essas mutações vão aparecendo, vão tendo outros antibióticos mais fortes, vão fazendo uso, e mais ainda a resistência bacteriana. Então, é um ciclo interminável. Concorda comigo? Um ciclo que não tem fim. Agora, existem critérios, desafios e metas para evitar esse processo de forma rápida, né? Diminuir esse processo. É justamente o quê? Utilizar antimicrobianos corretos, de forma correta, sem excesso e abuso. E aí tá assim, ó. A infecção tá lá em cima, tô tratando aqui a ponta do iceberg. Mais baixo, a colonização, já tem outra bactéria resistente aqui. Isso aconteceu com muitas doenças, inclusive a própria tuberculose, uma doença super antiga, né? Que ela veio causando mutações. Mas olha como demorou para acontecer isso na tuberculose, porque existe um controle de antimicrobianos muito interessantes nesse processo de cuidado, né? É até um cuidado primário, né? Muitos pacientes com tuberculose se cuidam na atenção primária. E aí, demorou muito para existir a multiresistência. Mas tem bactérias que hoje existe, amanhã já está querendo ficar multiresistente. Me pergunto, o que é isso? Que força é essa, né? Já quer amanhã ficar multiresistente. Mas existe um problema. O problema é o médico prescritor compulsivo por antibiótico. Esse é um dos problemas. Professora, mas o fato de você transmitir também infecção cruzada não é um problema? Claro que é, gente. Se eu estou com um paciente infecção máxima e com outro que não tem infecção máxima, tem que rever essa distribuição aí. Então, claro que não é só este o problema, mas é um dos problemas, né? Então, abuso do uso de antibióticos. Comece com antibióticos de grande espectro, ao invés de começar com antibióticos mais moderados. Então, isso tudo, antibióticos para aqueles multiresistentes, uma vez que ele não tem ainda multiresistente. Isso é erro, né? E isso amplia o risco de multiresistência. Então, isso, além disso, piora a flora do paciente, a flora do seu hospital, porque o seu hospital vai ter multiresistências, os custos do tratamento e seu psiquismo quando questionado. Sim, porque ele vai dizer assim, olha, você passou 12 antibióticos diferentes para o mesmo paciente, o que está acontecendo? Tem que ser questionado clinicamente, ninguém gosta de ser questionado clinicamente. Então, mas às vezes é preciso sensibilizar o profissional para usar de forma coerente. O que ele, na verdade, podia fazer? Né? O que o hospital pode fazer em relação a isso? Criar protocolos. Os próprios médicos mais experientes se reúnem com a comissão de infecção hospitalar e começa a olhar os indicadores e começa a olhar algumas situações e fazer o quê? Montar protocolos do hospital e também olhar o que está se fazendo aonde em outros locais, usando outros antibióticos. É importante a gente também ter essa linha de pesquisar em outros locais. Como é que estão fazendo no mundo. Então, aí a gente tem a resistência, né? Tem o patógeno. Aí, a infecção. O paciente está infeccionado, pronto. Antibiótico. Vai usar o antimicrobiano. Resistência microbiana. Aí, professora, mas fez tudo certo. Usou dose certa. Ainda tem esse problema. Às vezes não é feito o ciclo todo, ou não feito o ciclo, ou feito de forma errada, doses diferentes, horários diferentes. Isso tudo também conta. E aí
Voltando. E aí, quando você tem uma resistência microbiana, você tem um micro-organismo resistente. Onde é que você vai prevenir? Ó, prevenir infecção. É aqui que eu previno. Eu não posso esperar. Vamos usar a teoria da janela quebrada aqui também? Eu não posso esperar chegar na resistência para agir. Eu tenho que agir aqui, ó. Prevenindo infecções. Como é que eu vou prevenir infecções? Existem várias formas de prevenção de infecção. Como é que eu faço isso? Depois que eu previno infecção, lavagem das mãos. Lavagem das mãos, desde muito tempo, já é um dos, dos maiores campeões de prevenção. É a lavagem das mãos. Hoje, mais do que nunca, todo mundo hoje, até na pandemia, se há algum benefício nessa pandemia, né? Esse foi o benefício, lavagem das mãos. Então, a lavagem das mãos, ela começou a virar um hábito das pessoas. Lava com álcool e sabão, lava com álcool. E isso é importante, higienizar as mãos, né? É interessantíssimo como isso agora virou hábito no ônibus, no carro, todo canto todo mundo faz. Mas isso é uma forma extremamente de prevenção de infecção. Eu não levo prevenção cruzada, eu evito que aquele paciente que não está tão infeccionado, não tem aquela infecção, tenha. Então, tudo isso vai ajudar com o quê? A prevenção. Uma das prevenções que pode ter, né? Lavagem da mão. Diagnóstico e tratamento efetivo. Aí, qual seria o diagnóstico desse paciente? Porque, ao invés do médico não investigar o tratamento específico, né? Que aí é uma questão de cunho medicamentoso, o prescritor é o médico. E aí, tem que ter o diagnóstico correto. Para isso, o que a gente faz? Cultura do paciente, exames de sangue, e pede uma bateria de exames, né? Pede PCR, vai pedir vários outros exames, para o quê? Leuco, hemograma completo, e muitos outros, para eu agir de forma assertiva. Cultura, sumário de urina, urocultura, tudo isso a gente tem que cobrir o paciente de quê? De diagnóstico correto. Na verdade, de investigação do diagnóstico correto. Saber utilizar o antibiótico, importantíssimo, importantíssimo. Saber dosagem, horário, seguir os horários, tudo isso. E prevenir transmissão. Aí a proteção, né, de máscaras, a proteção de barreiras, né? Tem hospitais que não são quartos isolados, tem hospitais que são divisórias, né? É importante, é muito importante. Passou aqui, gente, acho que o bombeiro, não sei. É muito importante que exista uma unidade que tire o paciente, né? Aquele paciente com aquela patologia. Hoje, na unidade de Covid, acontece muito isso, né? Todo mundo daquela UTI tem que ser Covid, não pode ter ninguém, porque a transmissão é aérea e por contato. São as duas. Então, isso é uma forma de prevenir a transmissão? É, claro que é. Não pode ter acompanhante, porque o acompanhante pode ser contaminado. É uma forma de transmissão. Hoje, não ter acompanhante não é uma falta de cuidado. Não, hoje é necessário. Então, é uma forma de prevenir transmissão. Aqui são os 12 passos para prevenir a resistência microbiana adulto hospitalizado. Eu coloquei para vocês os 12 passos. Imunizar aquele paciente, certo? O paciente tem que estar imunizado, tomando doses medicamentosas para o seu tratamento. Retirar procedimentos invasivos. Se o paciente puder retirar os procedimentos invasivos, ótimo. Se ele não puder, que ele saia o mais cedo possível desses procedimentos invasivos. Uma sonda vesical, um cateter central, uma pressão arterial invasiva, um tubo orotraqueal, tudo isso, né? Identificar o patógeno com as culturas, com swabs, com os exames de sangue e praticar o controle do antimicrobiano. É importante que o hospital esteja amarrado, a equipe médica esteja amarrada em relação a esse uso aí. Dados locais, apoio de especialistas, sim. O que é que se faz de evidência científica no mundo? O que é que você está utilizando? Não tratar contaminação só. Se você tratar só aquele paciente contaminado, você, na verdade, não fez espaço. Você tem que tratar a contaminação do paciente, entender por que ele chegou naquele nível de bactéria e como é que eu faço para evitar isso. Dizer não a vanco, né? São antibióticos, gente, tá? Vancomicina. É um antibiótico bastante potente, ele é forte, ele é muito utilizado, mas ele também tem susceptibilidade, o quê? Para resistência a muitas bactérias. Então, na verdade, é uma medicação realmente que eu nem tenho visto mais utilizando, né? A maioria das medicações antibióticos que eu vejo é mais o Meronem, a ciprofloxacina, depende do caso. Tem uma gama de antibióticos que são melhores, né? Polimedicina, enfim, outros mais.
cessar antibiótico na cura. O paciente está melhorando na cura, faz o ciclo do antibiótico e tenta tratar de forma conservadora com outros tratamentos. Isso não quer dizer, gente, que não é para se utilizar antibiótico, não é isso que eu estou falando. É saber utilizar com o quê? Com sabedoria, com parcimônia, saber utilizar com o quê? Com cuidado clínico devido para essa medicação importante. Isolar o patógeno, importantíssimo. Se está tendo muito Klebsiella, né? É outro patógeno. Por que está tendo Klebsiella? Da onde está vindo ela? Vamos investigar. Isola aqueles pacientes que têm Klebsiella, um exemplo, né? E bloquear a transmissão. É importantíssimo. Aí vai de pequenas atitudes, desde a distribuição de técnicos entre pacientes, desde isso, até grandes comissões de infecções hospitalares, promovendo grandes protocolos. Então, o bloqueio de transmissão é extremamente importante para a gente fazer esses passos, né, de resistência. E aí, agora que a gente já trilhou um pouco da nossa caminhada de atualização, eu vou trazer alguns pontos aqui para finalizar também a apresentação e também dar voz a vocês, né, dentro das experiências que vocês têm, falar só um pouco sobre acreditação, confiar em segurança, né? A acreditação, gente, é uma coisa que ajuda a infecção, sim, então eu tenho que colocar aqui, porque é um procedimento de avaliação dos recursos institucionais, voluntário, periódico e reservado, que tende a garantir a qualidade da assistência por meio de padrões previamente aceitos. Então, um hospital acreditado, sim, é um hospital melhor. Menor risco de infecção, com certeza, porque é um hospital que é muito fiscalizado, é muito vigiado, os protocolos são muito fechados, e isso é importante. A acreditação, ela traz benefício, né? Não é para acreditar um hospital só para dizer assim, eu tenho acreditação, vem aqui, não é isso. É para que a cultura, na verdade, a cultura de segurança seja implantada. Indicadores, né? Indicadores muito utilizados pela acreditação. Quais são os indicadores do seu hospital, do seu ambulatório, da sua unidade primária? Quais são os indicadores? O que está bom, o que não está? O resultado é uma avaliação válida, quando estritamente relacionado com processos de assistência que possam ser mudados. Então, os indicadores são números, né? Vão ser investigações numéricas, que vai dizer, olha só, tal local tem determinado microbiano que está aumentando em 30%, em 100%. Como está aumentando? Por que está aumentando? Qual é o local que está se expandindo? Avaliação processual, também motivos profissionais a concentrar-se em ciclos de melhoria e precisa estar o quê? Sempre relacionado com o resultado. Então, assim, eu também tenho uma experiência interessante sobre indicadores, bem interessante. Tem uma determinada época, numa determinada UTI, que tinha um indicador, lavagem das mãos, né? Melhoria na lavagem das mãos. E aí colocaram umas câmeras no corredor. E todos os locais de lavagem das mãos eram nos corredores. Para ver qual era o profissional que mais lavava as mãos. Olha que interessante, né? Aí, vamos ver qual é o profissional que mais lava as mãos, que tem os 5 passos de lavar as mãos, né? Antes de entrar no leito, antes de ter contato com o paciente, com algum objeto no paciente, antes de fazer um procedimento, depois do procedimento, depois de sair. Então, tem os 5 passos da lavagem das mãos. E aí ficou essa pesquisa, esse indicador aí. Achei interessante na época. E aí, depois de um mês, o resultado. Quem vocês acham que foi o profissional que mais lavou a mão? Pense aí, o que vocês acham? Aquele profissional que lava a mão toda hora. Nessa UTI tinha, só para situar vocês, nessa UTI tinha médico, enfermeira, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, técnico laboratório, farmácia, nutricionista, psicólogo. O que mais, gente? Acho que é só. Só. Quem entrava na UTI só. Só esse mesmo. Tem o pessoal da Copa, mas o pessoal da Copa, né, deixava só a alimentação. É isso, não tinha contato com o paciente, porque tem os 5 passos, né? Para você entrar no leito do paciente para falar com o paciente, você tinha que lavar a mão. Os 5 passos já consistiam nisso. Então, qualquer profissional tinha que lavar a mão. E aí, o que vocês acham? O que a equipe da Liga coletou aí de informação? As pessoas estão comentando aqui que enfermeiro, técnico de enfermagem, os enfermeiros. Então, né? Bem que vocês acertaram, foi enfermeiro mesmo. E aí, a gente ficou com quase 100% de aprovação, foi quase que geral que os enfermeiros adotaram e separaram, né? Na verdade, teve a ideia de separar o enfermeiro do técnico, porque a equipe de enfermagem é uma só, a equipe é uma, mas
separaram nesse momento para ter esse indicador. E aí, gente, o que aconteceu? Quando separaram esse indicador, enfermeiro técnico, e médico, e fisioterapeuta e tudo mais, aí os médicos não, a gente vai lavar as mãos sim. Eles eram os piores, viu? Desculpa se tem algum médico, mas eles eram os piores. Então, assim, eles perderam, foi o enfermeiro, a enfermeiro, o técnico, o fisioterapeuta. Não, acho que foi o psicólogo último, acho que ele foi o penúltimo na cadeia. Só que o psicólogo entra uma vez, fala com o paciente, né? E o médico ele entra muitas vezes. Então, eu acho que ele foi o penúltimo ou último nessa primeira avaliação. Mas eles não gostaram do resultado, de jeito nenhum. Olha como uma coisa, né? Um indicador. E aí, o que eles fazem? Não, gente, aí a equipe médica se reuniu com o coordenador. Nossa, a gente tá perdendo, a gente tá lá embaixo, a equipe não lava a mão, tem álcool, tem todo canto, tem pia, tem álcool. Qual é o motivo? Por que não tá lavando a mão? Isso é hábito também, né, gente? Cultura de higiene das mãos. Aí, vamos lá, vamos criar essa cultura, tal. Foi falar na reunião, soube nessa reunião, mas não foi para isso, mas falou sobre isso também. E aí, depois, no segundo mês, eles estavam, assim, aplicadíssimos, e eles chegaram a ficar na nossa frente, de enfermeiros. Eu achei isso legal, porque, assim, foi um indicador, né? Teve um processo de dinamismo, né, na UTI. Era fiscalizado, olha bem, que era fiscalizado. Você sabia que estava sendo fiscalizado pelas câmeras, era contado pelas câmeras. Né? Você tinha que entrar no leito, tinha que limpar, tinha que sair do leito, tinha que limpar. Os procedimentos não tinha como avaliar, porque não tinha câmeras, na verdade, também tinha câmeras nos leitos. Tinha câmeras nos leitos, então dava também para avaliar isso. Então, avaliava-se todos. Então, o que acontece? Todo mundo está se sentindo assim, meio que fiscalizado, né? Controlado, fiscalizado. Isso ampliou o quê? Não, eu vou fazer. E no começo, parece meio forçado, no começo. Mas depois, se você pensar direitinho, vira um hábito. Hoje, gente, é uma coisa assim que parece que é automática. Né? Eu vou entrar no leito e eu lavo a mão. Mesmo que o calce de luva, o emparamento todo, né? Porque eu tenho lá, pede isso. Não tem jeito, eu limpo a mão. Eu vou colocar minha máscara, eu limpo a mão. Eu vou tirar a máscara, eu limpo a mão. Eu tô assim, isso no começo eu pensava para fazer, hoje já começo a não pensar mais, porque virou o quê? Virou um hábito. Então é importante o indicador, né? As características que o indicador pode trazer, as melhoras que ele pode trazer, né? E aí, quando você tem um indicador, é só uma informação, é só uma fonte lá. Você tem que pegar esse indicador e transformar ele o quê? Em assistência. Que justamente é a avaliação processual que motiva os profissionais a concentrar-se em ciclos de melhoria, que foi esse caso, eu contei a vocês, e precisa estar sempre o quê? Relacionada com o resultado. E os resultados eram entregues a nós. Olha, gente, aí eu lembro que teve um mês depois que a gente, nossa, quase todos os profissionais estavam assim, muito bom. Depois de uns 3 meses depois, que o resultado não foi mais falado pra gente, teve uma queda. O ciclo caindo. Teve o ciclo da subida, teve o ciclo da descida. E aí, com essa queda, de novo, mostrou os indicadores aos profissionais naquele setor. Nossa, outro alerta de novo. Então, veja que a fiscalização e o controle não é para controlar o profissional, mas sim para conscientizar ele, né, que precisa manter uma continuidade naquela assistência. E como eu falo a vocês, estrutura não assegura a qualidade, mas ela define. Um pouco, sim. Porque se não tivesse pias em todos os locais e álcool em todos os leitos, dentro e fora, será que você conseguir lavar a mão? Você não tem nem para dizer assim, ó, você olha para o lado, você vai ver lá aquele borrifador de álcool. Então, você já vai... Não tem nem dizer assim, não, estava longe a pia. Não tem nem como você dar essa desculpa, né? Então, a qualidade, a estrutural não define, mas ela também ajuda. A vantagem de um sobre o outro depende do quê? Do evento a ser medido. Nesse caso, desse exemplo que eu contei, o evento a ser medido, a higiene das mãos. E, de fato, nessa UTI que eu trabalhava, o índice de infecção era muito, muito baixo. A finalidade dos indicadores é diagnosticar a situação, né, e sua conformidade com a relação de melhora esperada, né, e houve a melhora esperada. Avaliações internas subsequentes, treinamento, feedback, ajustes e metas de conformidade. Também teve uma meta que eu amei na UTI, que foi a meta de mudança de decúbito. Eu estava com dificuldade até com a equipe técnica, porque a demanda era alta, e aí as pessoas o ENFA, tal. Gente, olha, tem que conscientizar, a equipe toda se envolver nisso, aí tal. Eu estava com algumas dificuldades, e aí entrou esse indicador, e a gente passou 72 dias sem úlcera por lesão.
Gente, isso assim, eu mesmo fico super emocionada, porque o paciente entra na UTI, às vezes ele está entubado, grave, aquela foto que eu mostrei a vocês, para quem não tem experiência, e ele não tem ele sai sem úlcera por lesão. Gente, isso aí é um sonho, isso aí é uma coisa assim, é uma qualidade de assistência fantástica, né? Que vale a pena também, né, contar. Mudança de paradigma. Aí a gente traz aqui, né, finalizando já a nossa apresentação, prioridade para infecções decorrentes da assistência, né? São as IRAs, as infecções relacionadas à assistência de saúde. Qual é a prioridade do local que você trabalha? Você pode ser um vetor individual, sim, para o seu colega, sim, para o seu par, mas também pode ser para outros profissionais. Comparação tradicional de taxas, tanto taxas internas daquele setor, daquela instituição, quanto taxas internacionais. Você pode fazer comparações, né? Ressalvando o quê, gente? Comparação tem que ser feita com um público semelhante, né? Não posso pegar também disparidades para comparar. Concepção de tolerância zero, né? O uso dos bundles, o uso de ideias, de ferramentas que controlem a infecção, gestão pela qualidade de ferramentas importantes, sistematizações de assistência, planejar assistência, fazer a implantação, depois que eu faço, eu vou lá checar a assistência e depois do cheque eu vou fazer o quê? Avaliar, tá? Vou fazer a avaliação. Eu vou olhar se aquilo realmente foi o quê? Foi feito, se teve melhora. E tendências no cenário, né? Usar indicadores, a epidemiologia, na verdade, a vigilância epidemiológica, a gente tem uma que é nacional, mas também cada instituição, pública ou privada, tem as suas vigilâncias epidemiológicas, suas centrais de infecção hospitalar, né? Os seus controles de infecção hospitalar. Então, é importante, essa equipe é muito importante, essa equipe tem que estar atenta à instituição, tem que ter pacote, checklists, bundles, tudo, né? Os bundles impressos, no caso. Tudo isso a gente tem que ter para o quê? Para melhorar, para ampliar. Né? A jornada, na verdade, gente, nunca para, é para sempre. O ciclo de combate à infecção é para sempre. Então, sempre que você estudar sobre infecção, é atual, porque sempre vai precisar, nunca vai mudar. Porque a infecção, ela tem uma situação que faz parte um pouco do sistema, mas o que eu posso fazer para que isso seja mínimo? Essa é a nossa ideia. Não é aceitar, não, a infecção, professora, é natural do paciente, tal. Não, não é isso. Na verdade, vocês têm que entender que o que eu posso fazer para combater isso, para que não seja natural. Então, a jornada de melhoria é para sempre. Então, quando vocês se formarem futuros e belíssimos profissionais, vocês têm que entender que dentro do que vocês estão fazendo, vocês têm que sempre pensar isso. A jornada é para sempre, nunca muda. Eu nunca posso baixar minha guarda. Eu sempre tenho que pensar na qualidade de saúde do meu paciente. Eu termino aqui, gente, com uma frase de Cora Coralina, que maravilhosa, os livros dela, adoro ela. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Então, assim vai ser vocês quando estiverem um com o outro, e assim vai ser vocês com seus pacientes, com os familiares dos pacientes, e assim vai ser vocês na vida, né? O que é que vale a pena viver se a gente não tocar o coração do outro, não sensibilizar o outro? Então, a gente está falando de infecção hoje, mas nunca a gente vai estar... pronto, nunca vai estar 100%. Sempre a gente vai precisar ter a ideia que a gente precisa melhorar, né? Chegar no outro, né? Sensibilizar o outro. E aí eu deixo meu obrigada à Liga, deixo meu obrigada a todos vocês que assistiram a nossa apresentação. Quem quiser me encontrar, quem tiver dúvida, quem quiser algum protocolo, alguma coisa, eu tenho 2 locais que vocês podem me achar, que é o Capacitando Enf, que é um Instagram. Recomendo que todo mundo siga, ela é bem legal, tem muita coisa boa. Já faço um convite a vocês, né? Dia 19, 20 horas, uma enfermeira lá do Hospital Aliança, ela vai apresentar sobre ECMO, né? Então, vai ser uma mega live, a gente já está esperando um pouco sobre isso, né? Hoje a gente tem até um artista usando o sangue extracorpóreo, né? Utilizando esse tratamento, é um novo tratamento, que não era muito utilizado no Brasil, já era conhecido, assim, em outros países, mas não era muito utilizado aqui, mas com a pandemia, ele veio mais forte aqui para o Brasil. Alguns hospitais aqui de Salvador têm, né, esse tratamento. E aí, convido vocês, ó, lá no Capacitando Enf, vocês vão assistir também essa live. Então, todos e todas convidados. E se quiser falar comigo, tem o meu e-mail, tem o meu e-mail Chagazani,
E o meu Instagram também, que é Chagazana, é igualzinho aí o meu e-mail, tirando um. Vocês também podem me encontrar lá. Vai ser muito bem-vindo todos vocês. Então, eu agradeço muito, gente. Obrigada pela iniciativa da Liga, maravilhosa iniciativa. E todos vocês também que estão aqui assistindo. Fica aí minha gratidão. Pro, um Pode show, falar. viu? Gostei demais, muito elogio no chat, também no direct do Instagram. O pessoal gostou muito admirado pela sabedoria da senhora e agradecemos muito também pelo compartilhamento da senhora dessa informação tão útil, né, que a gente está necessitando nesse momento. Obrigado. Agora, com a palavra, eu vou dar a palavrinha para a Jamile para poder fazer as perguntas que estão no chat, tá bom? Ótimo, vamos lá. Obrigado. Boa tarde, gente. Meu nome é Jamile, sou estudante do curso de Ciências Biológicas e faço parte do setor de eventos do GEPS. Agora eu vou estar lendo algumas perguntas que foram deixadas no chat para a nossa palestrante. Então, a Vitória, ela fez um comentário sobre a infecção cruzada. Ela falou: acho que o grande desafio é cultural. O principal meio para evitar a infecção cruzada é a higienização das mãos. E a gente não vê isso funcionando na prática do jeito correto. Verdade, ela tem razão. Alguns hospitais, eles não estão priorizando, né, o processo de lavagem das mãos. Eu já estou numa instituição que ela tem muito isso fortemente, né, já é bem cultural a instituição. E aí ela vai depender do local que ela estiver inserida. Mas é importante essa observação, né? Porque, na verdade, hoje muitos de vocês hoje são estudantes, mas amanhã vocês estarão lá. E o lá, na prática, é uma coisa bem interessante, que às vezes a gente esquece alguns princípios. Então, a gente consegue, na verdade, entender que a importância começa agora. Você tem que dar importância a isso agora, tentar fazer um hábito agora, para que quando chegar lá você consiga muito mais, né? Ampliar. E também, às vezes, quando você muito faz e fala sobre isso, você também estimula, né? Toca alguém. E aí aquela pessoa começa a pensar sobre isso também. Mas sim, a Vitória está certíssima. Tem locais realmente que deixam muito a desejar. Acha que a luva, né, gente, é suficiente, não é? Sim. A Camila também fez uma pergunta. Ela falou: pessoas internadas em unidades de terapia intensiva, UTI, têm ainda maior probabilidade de contrair infecções. Nesse caso, quais as principais recomendações? Olha, tem muitas recomendações, Camila. Você vai ver que você vai achar uma gama de recomendações. Além daqueles bullets que eu mostrei a vocês, de recomendações para inserção de catéteres, de sonda vesicais, tudo aquilo ali são recomendações bem específicas à UTI, né? Eu quis trazer as fotos também para você. Algumas pessoas não têm acesso à UTI, nunca foram como profissional, e graças a Deus, espero que nunca tenham ido como pacientes. Mas a UTI é um lugar extremamente seguro. É um dos lugares, tem mais chance de infecção pela criticidade dos pacientes. Mas é um dos hospitais que tem muita segurança no sentido, assim, de normas e protocolos. Então, hoje a UTI, o paciente grave vai para a UTI porque é o local mais vigiado. Então, sim, existe toda uma paramentação hoje em relação aos profissionais, né, em relação à pandemia. Existe todo um processo de lavagem das mãos. A lavagem das mãos é para todos os setores, certo? Existe a parte que eu falei do antimicrobiano, dos antibióticos, né? Os protocolos importantes de tratamento, tudo isso evita infecção. Porque quando eu melhoro também o sistema imunológico, né, do meu paciente, eu também ajudo ele a combater a infecção. Tudo isso é importante. Mas tem muitas, além dessas que eu falei, tem algumas outras também, que são muito específicas, né, de cuidado, de meta de segurança. Tudo isso pode ajudar, né, a evitar a infecção, os ciclos. Certo. A Marisa, ela perguntou: passei em um processo seletivo e vou fazer uma entrevista técnica na UTI na próxima semana. Quais as dicas que a senhora pode me dar com relação às possíveis perguntas que me serão feitas? Marília. Marisa. Primeiro, parabéns, né, Marisa? Né? Porque você conseguiu já passar algumas barreiras. Assim, primeira coisa que você tem que se mostrar numa entrevista, tudo bem que a gente não está falando disso, mas eu acho que quando você está adentrando na UTI, é mostrar que você sabe. Né? Você sabe a importância de lavar a mão, sabe a importância das metas de segurança. É importante você chegar e falar, não, porque uma meta de segurança internacional, né, que é a lavagem das mãos, os 5 passos da lavagem das mãos, às vezes ela não vai te perguntar.
mas é interessante você falar. Já fica essa dica para essa entrevista. Vai dar uma lida sobre as metas internacionais de segurança do paciente. Vai dar uma lida aprofunda nelas. Vai dar uma lida também na parte os 5 passos da lavagem das mãos, né? Eu podia até ter trazido nessa apresentação. Quem sabe uma próxima, traga um protocolo desses. Então, aprofunda nessas áreas assim e fala quando tiver oportunidade. Fala sobre isso, mostra que tem conhecimento, né? Importante. Às vezes não vai ser perguntada sobre isso, mas aí você já vai saber o que falar. E se for perguntada, você vai saber ter a resposta. Então, estuda um pouco sobre isso também, que é interessante. Depois conta a gente se você passou ou não. Vai ficar uma torcida aqui, Marisa. Ela também perguntou o que deve fazer assim que entrar na UTI para assumir. Olha, eu não sei que tipo de UTI você vai, tá? Porque a UTI não é tudo igual. Primeira coisa que você tem que entender é isso. UTI tem níveis de complexidade. Provavelmente, se ela está começando agora, ela não vai entrar numa UTI de alta complexidade. Tem UTIs de altíssima complexidade. E tem UTIs mais o quê? Mais de casos mais recorrentes, casos menos complexos. Primeira coisa que você tem que fazer é sempre paramentar sempre, lavar a mão sempre, sempre. E sempre tá o quê? Investigando tudo do seu paciente. Quais são os antibióticos, quais as drogas vasoativas, as sedações que ele usa, quais são os dispositivos que ele usa. Na verdade, a grande ideia do intensivista é conhecer seu paciente. Porque eu conheço aquilo, eu sei tratar. Eu não conheço, eu não sei o que fazer. Então, tenta conhecer o máximo possível. Eu, particularmente, já estou no nível de olhar todos os exames, que é legal, que é interessante. Tudo que está fora do padrão, eu já olho também. Alguns que estão normais, que melhoraram, eu olho a linha de continuidade. Eu vou no meu leito, eu vou beira-leito. Eu vou beira-leito e olho tudo do meu paciente. Até se tem coisas na gaveta, eu vou olhar lá. Se vai ter alguma coisa que possa prejudicar. Se tiver acompanhante, eu converso muito com o meu acompanhante. Então, assim, na verdade, você tem que estar sempre atenta. O intensivista é um enfermeiro atento. E não só enfermeiro, todos da equipe. Eles têm que estar atentos ao quê? A todos os detalhes. Então, minha dica não é só para intensivista, não, é emergencista qualquer outro, mas para intensivista, que na verdade é o que eu sou também, conhece teu paciente, que tu não vai se apertar. Quando algum profissional perguntar, esse paciente está fazendo isso, está usando isso, tantos ml, a vazão é tanto. O teto foi trocado ontem, troca amanhã. Você sabe tudo do paciente. As pessoas se sentem seguras com você. Puxa, Marisa realmente é enfermeira fantástica. Mas mesmo que você não tenha esse reconhecimento, você sabe que está fazendo certo. Gente, às vezes a gente não vai ter reconhecimento, mas a gente tem que ter a consciência do que a gente está fazendo, né? A consciência do que é certo. Fica essa dica também. Certo, ela lhe agradeceu aqui no chat. Obrigada, de nada. A Janine também perguntou quando que vai sair o canal de capacitação de enfermeiros. Janine já conheço, minha aluna. Um beijo para Janine. Vamos lá, né? Breve. Ela vai me cobrando isso, mas breve vai sair. Vai sair esse canal. Ai, não tem data, mas vai sair. Certo. A Rayane também perguntou: todos os hospitais e clínicas de assistência médica precisam ser creditadas para garantir qualidade e segurança na assistência? Olha, a acreditação é uma questão a mais, né, para as instituições. Não necessariamente para ter uma qualidade você vai ter que ser acreditado, mas se você é acreditado, é garantido que você vai ter qualidade. Então, entendendo, né? Você pode ter qualidade e não ser acreditado, mas se você se coloca em posição de ser fiscalizado, vigiado e instalado uma acreditação para olhar toda a sua auditoria, consequentemente, seu hospital vai ser de qualidade, certo? Uma coisa não exclui a outra, mas com certeza os acreditados têm qualidade mais garantida, né? Isso não quer dizer que só eles tenham. Certo. A Messi, ela fez uma sugestão para na próxima você fala sobre os protocolos de sepsi. É isso. Eu adoraria falar sobre o novo protocolo. Inclusive, eu até me atualizei sobre ele agora. Tem muita coisa nova. Fica para uma próxima ideia aí. Eu concordo com a Messia.
Bom, gente, acredito que tenham finalizado as perguntas. Desde já agradeço a presença da professora em nome de todo o GEPS. Foi um prazer imensurável ter a senhora aqui. O conteúdo foi apresentado de forma clara, super objetiva. A senhora tem uma propriedade do assunto admirável, a forma que a senhora fala sobre a enfermagem. Bom, nós agradecemos também a presença de todos. A senhora tem mais alguma consideração a fazer? A consideração é que a gente realmente se aprofunde na temática, né? Na verdade, algumas coisas foi só para tocar um pouco, né, nos meus alunos, tocar um pouco nos profissionais, nos estudantes que vão sair, né? Vocês vão sair no processo de finalização, alguns de vocês, né, de pandemia, e isso é diferente, muda um pouco a dinâmica, mas nunca pode mudar a nossa ideia de levar qualidade de saúde para o nosso paciente. E a primeira coisa que eu sempre digo a vocês, eu sempre falo aos meus alunos, a primeira coisa é o conhecimento, né? Vocês tendo conhecimento daquilo que vocês querem, tendo conhecimento daquilo que vocês almejam, né? Isso fica tudo melhor e tudo diferente. Porque quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente faz o que é certo. Quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente não consegue o quê? Prestar uma assistência de qualidade. Então, eu acho que vale a pena você sempre estarem o quê? Se aproximando. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah, tá. Vocês têm sempre que estar o quê? Se aproximando da temática, estudando. Eu acho que o protocolo que Messia sugeriu é um protocolo riquíssimo. Mesmo que não tenha uma apresentação sobre ele, vale a pena todo mundo procurar o novo protocolo de sepsis, para dar uma lida e uma estudada. Então, vale a pena essa atualização, que é riquíssima, e vale a pena todos os estudantes já saírem para a sua assistência. Até a Marisa, né, que vai fazer a entrevista lá, ter conhecimento também, né, sobre isso. Acho que vale muito a pena. Pois, certo, professora. Bom, agradecemos a presença de todos os ouvintes. Queria lembrar que temos seminário toda segunda-feira às 4 horas. Então, espero que possamos nos encontrar outras vezes. Professor, espero poder encontrar a senhora também mais vezes, principalmente aqui no GEPS. Desde já agradecemos a todos e foi um